Próximo orador inscrito, o deputado Marco Antônio Chico Preto. Vossa Excelência tem o tempo de até 7 minutos para fazer uso da palavra. TV Assembleia, canal 55.2, Sistema Digital Aberto, canal 99 analógico. Deputados, telespectadores da TV Assembleia, senhoras e senhores. Como de costume, como rotina pessoal, eu saio de minha casa todos os dias por volta de 6h20, 6h30, porque a minha primeira obrigação do dia é com os curumins lá de casa, dada a minha obrigação de sair e deixá-los na escola e seguir para a minha rotina. E após deixar os meus filhos na escola hoje, quando me dirigi até o centro da cidade, para também cumprir uma outra rotina, que é tomar um suco de guaraná ali no Tom, debaixo do Hotel Amazonas, algo que já faço há anos, ouvia os comentários do filósofo e também jornalista Newton Correia na Crítica FM pela manhã. E um dos comentários, o deputado José Ricardo, referia-se à repercussão da publicação de Veja, da revista Veja, e da repercussão das publicações do jornal Folha de São Paulo a respeito das conversas de um subsecretário de governo, hoje ex-subsecretário de governo, com o chefe do crime organizado de uma facção perigosíssima do crime organizado, que é a família do Norte, o Zé Roberto. O Newton Correia afirmava que tinha ouvido tanto o governador José Mello quanto o senador Eduardo Braga a respeito deste episódio. E ouvi claramente que tanto um quanto o outro trataram do assunto, um com ironia e o outro extremamente feliz pela repercussão. Que surreal! Algo surreal de se ouvir partindo de dois candidatos ao governo do Estado a respeito de um mesmo assunto. Primeiro, que ambos viram de forma tacanha e imediatista e somente com olhos do processo político eleitoral e não conseguem enxergar as consequências de algo que é verossímil, porque não se negou até o presente momento, nem a pessoa citada, um oficial da Polícia Militar, muito menos o governo do Estado do Amazonas, negam um encontro nas dependências do complexo penitenciário Anísio Jobim com um membro de uma facção criminosa. O argumento é de que o Major Caliomar iria ali para debelar uma possível rebelião. Mas eu não sou especialista no assunto, mas vejo que neste ambiente da possibilidade de se debelar uma rebelião, alguns componentes faltaram, como, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, que em todas as vezes que há a possibilidade de uma rebelião, a Ordem dos Advogados, deputado José Ricardo, ela é sempre chamada para ajudar na interlocução quando desses episódios. Por que a Ordem dos Advogados do Brasil não foi chamada pela Secretaria de Justiça para auxiliar e testemunhar o conteúdo da conversa entre o governo do Amazonas, representado pelo subsecretário Caliomar, e o Zé Roberto? Por que esta conversa, da forma como as gravações revelam, num clima de camaradagem, num clima intimista, não tem a presença de um membro da Ordem dos Advogados, ou de um membro da sociedade civil organizada para que pudesse acompanhar as negociações para evitar a possibilidade de uma rebelião? Uma outra pergunta: se é verdadeiro que o Major Caliomar foi ali e cumpriu
de acordo com as notícias veiculadas pela Agência de Comunicação do Governo do Estado, que ali estava em missão oficial, cumprindo o mistério de debelar a possibilidade de uma rebelião. E assim o fez, porque não houve rebelião nas últimas 4 semanas. Nas últimas 5 semanas não se teve rebeliões nos presídios amazonenses. Ora, o Major Caliomar cumpriu o seu papel. Eu nunca vi ninguém ser punido por cumprir o seu papel. Ele foi demitido por cumprir o seu papel? Algo que não fecha. São contradições desse episódio que tem a eleição como uma grande cortina de fumaça. E nem tudo pode ser respondido, não, isso é questão política. Tanto de um lado quanto de outro, tanto quanto de Braga quanto de Melo. Eu não aceito a tese de que tudo é questão política. Nós temos uma questão objetiva diante de nós. Gravações que quem gravou estava ali dentro. Não são gravações telefônicas, portanto, não as vejo como clandestinas, onde se rompeu o sigilo da ligação telefônica, gravado por alguma organização ou gravado por pessoas que têm interesse. Aquela gravação, ela acontece no mesmo ambiente da conversa entre um representante do governo do Estado do Amazonas, a facção criminosa comandada pelo Zé Roberto e mais alguém ali dentro. Mas não se trata de rebelião em nenhum momento. As palavras do Major Caliomar são muito claras. Ele agradece o apoio. Que apoio? Que apoio o Major Caliomar agradece ao Zé Roberto? O Zé Roberto fala de votos, de 100 mil votos, e ainda ironiza: aqueles R$100 que vocês deram não fazem o efeito, porque nós, quando mandamos votar, ou o pessoal vota ou o pessoal paga o preço. E ele ainda fala de compra de voto. E o Caliomar ali dentro não nega nada. Diz: não, peraí, eu vim aqui tratar de rebelião, não vim tratar de política. Não há negação nas gravações, no diálogo entre o Caliomar e o Zé Roberto. Algo muito grave, e que a demissão do Major Caliomar, a exoneração, não satisfaz as perguntas que ainda estão no ar. Sei que neste momento nós teremos, por razões óbvias, todas as dificuldades para que a Assembleia possa ouvir, que seria de bom tom ouvir novamente, porque ninguém ouviu ainda o Major Caliomar. Quem só ouviu foi alguns segmentos da imprensa e a coligação do governador José Melo ouviu o Major Caliomar. Nenhum outro órgão público ou poder público ouviu esse senhor a respeito desse episódio. Nós temos, e concluo, senhor presidente, nós temos legalmente o dever, o direito de ouvi-lo e confrontá-lo diante desse episódio que, repito, vai além do processo político. Eu estou falando do Estado, eu estou falando da organização pública, de alguém que dialogava, que representava o governo do Amazonas com um fim que era debelar, a possibilidade de debelar uma rebelião, que nada é mencionado e que revela uma proximidade muito grave das instituições públicas com o crime organizado. Se isso está enraizado ou não, cabe à Assembleia Legislativa passar a limpo. E lembro, graves foram as palavras deixadas, duras, verdadeiras, autênticas, corajosas, deixadas na tribuna pelo Cabo Maciel, o deputado Cabo Maciel, no dia de ontem, quando afirmou que a patifaria que acontece no âmbito do sistema prisional é que quando alguém com boa índole, com boas intenções, impõe ao sistema prisional ordem e disciplina necessárias, sempre uma autoridade maior tira aquela pessoa do sistema prisional. Palavras do deputado Cabo Maciel, presidente da Comissão de Segurança Pública e que por todos nós é reconhecido como alguém, concluo, que tem conhecimento do assunto.
não só porque exerce a presidência de uma comissão, mas porque é oriundo dos quadros da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Portanto, eu quero deixar aqui o meu lamento inicial pela forma irônica ou feliz como os candidatos estão tratando o assunto, da forma pequena, tacanha, imediatista do ponto de vista político e eleitoral, e que nenhum dos dois candidatos enxerga nesse momento a gravidade do que está acontecendo ante as denúncias da revista Veja e do portal UOL e da Folha de São Paulo. Era o que tinha a dizer. Que Deus abençoe o Estado do Amazonas.